A paz seja contigo, vocês que estavam até esse presente momento, nos aguardando, nos esperando. Seja bem-vindo nessa live, seja bem-vindo neste culto maravilhoso, culto de domingo, culto da família de Deus, onde nós estamos aprendendo um pouquinho com o papai. Eu tenho certeza que você não caiu aqui de paraquedas, não. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que fez você encontrar este canal, amém? Que Deus te abençoe muitíssimo a sua vida, e as ovelhinhas que já são inscritas neste canal, já vai compartilhando o link, compartilha o link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Telegram, amém? No Instagram, no Direct, vai compartilhando esta palavra, amém? Eu tenho certeza que o bom Deus falará nos seus corações. Hoje é o 10º dia da campanha, que traz por título: Aquele que te guarda não dorme. Livro de Salmos 121, versículo 4. A minha Bíblia se encontra aberta, mas abra a sua também, lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra linda, edificante. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje com o Senhor. Na minha Bíblia tem um título, eu creio que na sua também deve ter. A minha diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Vai procurando aí, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Quem encontrou diz amém? Amém. Então vamos fazer a leitura, vamos ler comigo apenas um versículo, vamos lá. 1, 2, 3. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, amém? Podeis nos assentar, amém? Glória a Deus, vai dando glória a Deus, amém? Coloca a mão no colo do lado, mas vamos bater palmas para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas com vontade, amém? Com gosto, aleluia, porque Ele merece toda a nossa adoração. Igreja do Cordeiro, o tema que eu quero deixar para todos nós aqui nesta noite é o seguinte: quem já ouviu falar de uma palavrinha tão pequenininha, mas que surte muito efeito, chamada por nome inveja? Quem já ouviu falar, levanta as mãos. Aleluia! Então vamos hoje aprendendo a lidar com a inveja, ou se não, aprender aqui nesta noite o que é inveja, o que está acabando com milhões e milhares de pessoas, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, amém? Bom, eu vou repetir mais uma vez aqui o versículo, amém? Que diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. A inveja, querida igreja, a Bíblia nos diz que ela é uma obra da carne. Quando está falando da carne, está falando de pessoas, né? Gálatas capítulo 5, versículo 21. Sabe, chegou um momento que Jesus, Ele advertiu que esse sentimento, ele vem de dentro do coração humano. Esse sentimento vem de onde? Dentro do coração do homem e da mulher. Amém? Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23, que diz assim: o mundo está cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, e possuídos de inveja. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 29. E se você começar a ler certo tipo de versículos, você vai encontrar essa palavra inveja que já existia há muito tempo lá no passado e que até o dia presente ainda existe. Amém? Homens de Deus também sofreram também por inveja. Não é só as pessoas que não têm Deus, mas principalmente homens e mulheres de Deus também sofreram inveja. Como? Dá um exemplo. Eu creio que vocês lembram quando eu trouxe a mensagem, né? Ministrei sobre Isaac,
né? Como Isaac, por causa da sua prosperidade, causou inveja. Amém? Então, tem gente que não acredita na inveja, mas a inveja existe. Foi lá onde nós lemos, lá no livro de Gênesis, capítulo 26 e 14. Depois vocês lêem lá o Salmo 106, versículo 16, porque não vai dar tempo. O próprio Jesus, igreja, ele sentiu isso também na pele, a consequência desse sentimento. Por quê? Pois ele bem percebia que por inveja dos principais dos sacerdotes lhe o haviam entregado. Então até Jesus passou também por essa inveja. Se Jesus passou, quem somos nós? É verdade ou não é? A inveja parece ser um sentimento que movia os judeus naquela época e contra os servos de Deus. Depois vocês lêem na tua casa, que não vai dar para ler. Atos capítulo 5, versículo 17, capítulo 13, versículo 45 e 17, versículo 5. Igreja, por isso que o apóstolo Paulo, ele trabalha muito sobre isso, sabe, com as invejas, como também está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 1 e versículo 15. Mas vamos lá, vamos aprender o que a palavra de Deus fala sobre a inveja. Primeiro, repita assim comigo: a inveja é maligna. Olha para você ver, só um termo já está dizendo que ela não é boazinha. Ela é o quê? Maligna. Quando eu abro lá no livro de Tito, capítulo 3, versículo 3, que diz assim, repita assim comigo: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Amém? Então, a primeira afirmação a respeito da inveja é a sua origem maligna. O próprio Satanás, querida igreja, ele teve inveja também de Deus. Olha para você ver, isso até, né, na fundação, né? Então, dizendo que Satanás, ele teve inveja de quem? De Deus, e por isso deixou de ser um anjo de luz, sendo lançado fora do paraíso. Livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16. Então a palavra de Deus, querida igreja, sempre alerta para que eu, para que você, para que os ouvintes não tenhamos o quê? Inveja. Provérbios capítulo 3, versículo 31. Vamos lá, capítulo 14, versículo 30, capítulo 23, versículo 17, capítulo 24, versículo 1 e 19, amém? Então, principalmente, querida igreja, direcionada a pessoas erradas que demonstram ser melhores para atrair a inveja dos outros. Então, presta atenção aqui. Muitas pessoas são motivadas pela inveja, como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4, mas não sabe que cruel é o furor e a impetuosa a ira. E quem pode resistir à inveja? É bíblico, quem pode resistir? Provérbios capítulo 27, 4. Por isso que vocês precisam aprender, irmãos, que a inveja ela é real, que a inveja ela existe, que ela é maligna, e nós precisamos se preparar para que tais coisas não nos aconteçam. Número 2, a inveja ela é enganosa. Repita assim comigo: a inveja é enganosa. Quando eu leio lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 16, diz assim: se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, pois onde há inveja, há sentimento faccioso, e aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Igreja, o invejoso só consegue ver o que é do outro. É incrível isso. Ele não para ver a vida dele, ele para ver a vida
do outro. Como diz um ditado popular, galinha do vizinho é mais gorda. É, não é? É uma coisa, né? Você está passando e vê uma árvore frutífera, é impossível você não olhar aquela árvore, principalmente está uma manga amarelinha. Você fala, nossa, que vontade de pegar, né? Está tão amarelinha. Mas ela não é nossa, é do vizinho. Como diz o ditado popular, a galinha do vizinho é o quê? Mais gorda. Querida igreja, mas este é um engano nos olhos de que sente inveja. Amém? Porque aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas. Sim ou não? Sim, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Ou seja, toda pessoa que é invejoso não vai ficar impune nessa terra. Cedo ou mais tarde, tenha certeza que já tem algo preparado, né? Para ele ou para ela. Quem serve a Deus sabe que tudo o que temos vem de quem? Do Senhor. E ninguém pode nos tirar. Então, querida igreja, não é preciso invejar ninguém, mas sim, você precisa trabalhar, lutar, esforçar, conquistar sobre todos os seus sonhos com a bênção de Deus. Não precisa invejar nada que é dos outros. É só ter força de vontade. É, não é? De ânimo, coragem. Aleluia, sabe, com determinação. Quando você faz essas coisas, você não tem tempo para ficar vendo a vida dos outros. Quando você está ocupado com as suas coisas pessoais, não dá tempo. É a mesma coisa, irmão, a pessoa que fica o dia inteiro trabalhando, ou quem fica em casa mesmo trabalhando, daqui a pouco você recebe uma mensagem no seu celular, você ficou sabendo de fulano? Você ficou sabendo lá de ciclano o que aconteceu com o Beltrano? É, não é? Eu falei assim, não, eu não tenho tempo para isso. Eu estou tão ocupado com as minhas coisas que nem fiquei sabendo dessa notícia. Olha para você ver quantas pessoas te param naquilo que você está fazendo para ouvir certo tipo de conversas. Amém? Mas Deus, Ele não quer que nós ficamos paralisados ouvindo o que o outro diz. É a mesma coisa, irmãos, quando Deus pediu, né, para Neemias reparar o muro. Pediu ou não pediu? Pediu para ir lá. E quando ele foi para lá, a Bíblia diz que uma mão, vou dar só um exemplo, antes quando que já existisse lá colher de pedreiro, né? Eu sei que existiam outras ferramentas, né? Mas vamos dizer que tinha lá a colher de pedreiro na mão e o outro estava com o tijolo na mão. Ele estava o quê? Ele estava o quê? Trabalhando. E tinha outros que estavam, vamos falar argamassa, que não existia argamassa naquela época, tinha outros materiais. Um estava com argamassa e o outro estava com a espada. Por quê? Porque não saberia de onde viria os inimigos. De repente vem Sambalate, Gerson e Tobias. Olha lá, os três de olho em quem? Em Neemias. Será que ele não percebeu que ele estava fazendo uma grande obra? Sabia. Mas eles queriam retardar, queriam parar a edificação dos muros. E começou a lançar os convites para Neemias. Ele falou assim, venha, congregamos junto conosco, né? E qual que era a resposta de Neemias? Não, eu não poderei descer. Se eu descer, o que vai acontecer? Cessaria o quê? A obra. É a mesma coisa, irmão, se você ficar dando ouvido, a voz do invejoso vai cessar os teus sonhos. Os seus sonhos vão paralisar e não vai dar o quê? Continuidade. Amém? Então, quando eu leio lá a Bíblia, principalmente a inveja, irmãos, sabe o que acontece? A inveja, ela engana os olhos. Então, quando eu leio, lá no livro de Tiago, capítulo 4, diz assim comigo, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis e lutar, fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Quem disse isso, pastora Patrícia? Tiago.
Então eu quero dizer para você que é o número 13. A inveja não leva você a nada. Não vai te levar você em lugar nenhum. Quem está entendendo aí? Repita assim comigo: a inveja não leva a nada. Querida igreja, a cobiça ou inveja é um dos pecados condenados nos 10 mandamentos. Quem é católico, né? Quem já foi católico, a primeira coisa que a gente aprende no catolicismo, né? É o quê? Os 10 mandamentos. Né? Então, a cobiça, a inveja é um dos pecados condenados nos 10 mandamentos, dizendo para, repita assim comigo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Êxodo capítulo 20 e 17. Olha Deus puxando a nossa orelha aqui. Nós não podemos cobiçar nada que é do próximo. Ah, mas uma Patrícia, mas se olhar sem intenção? Tem vários motivos, tem várias maneiras de você olhar para alguma coisa, não é? Mas que você hoje venha ter um olhar santo. Aleluia, não cobiçar, porque, sabe por quê? Primeiramente, ainda se for que foi Deus que o abençoou, glória a Deus, mas tem muitas conquistas na vida de muitos homens aí fora, que não foi Deus quem o deu. Às vezes você vai desejar algo, vamos dar um exemplo, vamos lá, uma Ferrari, para quem gosta de carro, né? Às vezes você vai cobiçar uma Ferrari de alguém que ele adquiriu de uma maneira errada, de uma facção, ou fez alguma coisa grave, errada, para obter tais coisas. E muitas vezes, sem querer, querendo, você vai lá e inveja aquele carro. E Deus não se agrada disso. Aleluia. Amém? Ou seja, não devemos ter inveja de nada e nem de ninguém. Aleluia. Se você quer ter alguma coisa na tua vida, lute. Se levante todo santo dia, vai trabalhar, vai fazer valer a pena, para que você conquiste os seus sonhos. Ah, pastora Patrícia, mas Deus não pode me dar? Lógico que pode. Ah, mas Deus não pode me abençoar? Com certeza. Mas para algumas pessoas, irmãos, Deus vai deixar com que a pessoa vá à luta, vai trabalhar para conquistar. Tem pessoas que às vezes, irmão, Deus toca no coração e te abençoa. Né? Igual o carro que eu tenho, né? Que não é nosso, é de Deus, foi dado, foi ofertado para a igreja. Então, ou seja, Deus ainda continua abençoando. Tem pessoas que às vezes Deus dá casa, moradia. Tem pessoas que dá tantas coisas materiais. Deus pode ou não pode? Pode. Mas tem algumas pessoas que às vezes precisa buscar mais, lutar mais, insistir mais. Quem está entendendo aí? Deus tem coisas maravilhosas, igreja, para cada um de nós aqui presente, nessa congregação, e principalmente para aqueles que estão me ouvindo aqui nesta noite. Não precisa invejar nada que é do outro. Aleluia, não podemos desejar o que já é dos outros, pois assim estaremos deixando o que o Senhor preparou para nós. Quem está entendendo aí, vai glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É a mesma coisa, né, irmãos? Que vocês não sabem, quando eu tenho costume de perguntar, quando as pessoas vêm pedir oração, e eu falo assim: qual é o seu pedido hoje? Qual é o motivo da sua oração? Né? E tem muitos que falam assim: ai, mas eu queria ter um carro igual aquele ali. Eu brinco: aquele lá não, aquele lá você não vai ter jamais. Eu falo: mas por que, irmã? Porque aquele já tem dono. Agora procura aquele que está lá na concessionária, que está pronto para vender. Aquele lá não tem dono, está esperando o dono chegar para comprar aquele automóvel, seja moto, seja lá o que for, seja casa. É um erro, irmã. Sem querer, a gente não vigia nas nossas palavras. Ah, eu queria tanto uma casa como aquela ali. Está errado, irmãos, porque aquela que você está orando tem dono. Verdade. Tem dono. Independente se ela investe naquilo ou não, é problema dele ou dela. Mas você tem que investir naquilo que é
seu. Quem está entendendo da glória a Deus? Olha Deus falando conosco aqui nesta noite, amém? Sobre a inveja, né? Então, a melhor forma de vencer a inveja, irmãos, é o trabalho, é trabalhar, amém? Então, quem perde tempo sentindo inveja dos outros, deveria estar lutando por seus próprios sonhos. É, não é? É uma perda de tempo, irmão, para aquelas pessoas que param tudo, para até a sua própria vida, para viver a vida do outro. E tem pessoas que às vezes, irmão, sabe? Às vezes você convida alguém para ir na sua casa, e às vezes a sua casa é bem arrumadinha, do jeito que você sonhou, e olha assim para você e fala assim: nossa, eu trabalho no mesmo lugar que você trabalha. Quando ela entra na sua casa, ela vê tudo. E eu não tenho o que você tem. Na hora você já está vendo que já tem inveja aí, sabe? Voando dentro da sua casa. Tem pessoas que comparam a sua vida com a dele. Você sabe que o nosso DNA é um único DNA. Mesmo sendo gêmeos, né? Por mais que a compatibilidade é quase perfeita, quase, não é igual, é quase perfeito, mas você pode ver que até os gêmeos, eles têm desejos diferentes, sonhos diferentes. E quando você recebe alguém, e esse alguém, muitas vezes Deus permite abrir a boca, porque já viu que ditado popular que o peixe morre pela boca. E a pessoa vai falar: nossa, mas o que você faz de diferente do que eu não faço? Por que você tem e eu não tenho? Aí já começa, amém? Por isso que você tem que saber ver com quem você convida para ir na sua casa. Aleluia. Então, irmãos, ou seja, não devemos ter inveja de nada e de ninguém. Quem perde tempo sentindo inveja dos outros deveria estar o quê? Lutando pelos seus próprios sonhos. Deus tem coisa linda aqui para mim, para você, tem coisas maravilhosas que você não tem ideia para cada um de nós. Não precisa, irmão, ficar desesperado, olhando para fulano, olhando para Beltrano. No seu devido tempo você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Não podemos desejar o que já é dos outros, pois assim estamos deixando o que o Senhor preparou para nós. Enquanto você para viver, para olhar, para escutar, você para a sua vida de conquistar aquilo que Deus preparou para você. É dessa forma. A melhor forma, querida igreja, de vencer a inveja é o trabalho, não tem outro. Isso se contando da vida financeira, da prosperidade, né? Para você obter coisas, você precisa trabalhar, você precisa, né, suar, né, camisa, como está popular, né, que muitos falam. Então, irmãos, para vencer a inveja tem que estar trabalhando. Então, nesta noite, em nome de Jesus, vença a inveja. Sabe quando eu leio lá no livro de 1 Pedro, querida igreja, capítulo 2, versículo 1, repita assim comigo: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Amém, irmãos? Quando nós convertemos, o que é converter, irmãos? Quem sabe me explicar aí? Eu já ouvi muito essa palavra aí, quando eu me converti, ou quando eu estou me convertendo, quem sabe dizer? Quando nós convertemos, precisamos do quê? Deixar tudo o que não é de Deus. Quando você começa a converter, quando você começa a mudar as suas atitudes, a maneira de pensar, a maneira de agir, quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Você precisa deixar tudo que é do que não é de Deus. Você já vai começar a ter uma mente mais aberta, uma mente mais brilhante, uma mente mais de sabedoria. Amém? Então hoje Deus está te dizendo para mim e para você, que para Deus mudar a sua vida, você precisa deixar tudo aquilo que não pertence a Deus e buscar nos encher do quê? Da presença do Senhor. Da presença do Senhor. É o que nós precisamos, porque quanto mais você busca a presença do Senhor, não tem como você ficar enganado. Aleluia. Quem está entendendo aí da glória a Deus? O velho homem deve ser transformado para ser uma nova criatura. Capítulo
5, versículo 17 do livro de 2 Coríntios. Você precisa, eu preciso, nós precisamos ser uma nova criatura, uma nova pessoa na presença de Deus, ou seja, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, porque às vezes, sabe, Deus ele não opera mais, ele não faz mais na sua vida, porque você pensa pequeno. Tem pessoas, irmãos, que às vezes não dá nem graça de conversar com ele não consegue, aleluia, pensar fora da caixa. Tem pessoas, às vezes eu converso com ele acha que ele só nasceu para ser servente de pedreiro. Tem pessoas que eu converso que ele só nasceu para ser pedreiro. Tem pessoas que acham que só nasceu para ser isso, para ser aquilo. E está errado, irmãos. Cada um que Deus permitiu você nascer e estar sobre esta terra, você precisa viver em novidade de vida. Você precisa aprender muitas coisas que estão, sabe, aqui nesta terra, lógico, aquilo que é agradável a Deus. O servo do Senhor não precisa ter medo de inveja. Tem gente que morre de medo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Porque sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. E ninguém pode tomar o que Deus te dá e nos promete. Quem está entendendo aí? Se a sua vida, irmão, está nas mãos de Deus, por que nós vamos temer a inveja? As perseguições, né? Os ciúmes, amém? Ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, operando eu, quem impedirá? Isaías capítulo 43, versículo 13. Não tenha medo da inveja. Tenha medo de errar. Tenha medo de pecar. Tenha medo de entristecer a Deus, entristecer o Espírito Santo, mas da inveja não. Da inveja você só precisa aprender a lidar com ela, para que isso não venha, sabe, prejudicar a sua vida. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E se Deus te trouxe você aqui nesta noite, é porque Ele quer que você tenha uma mudança radical na sua vida. Muitas coisas às vezes não acontecem mais na tua vida por causa da inveja. Tem muitas pessoas às vezes, irmãos, que aceitam isso sobre a vida dele ou dela. Não faz nada para que isto mude. Assim como existe o bem, também existe o mal. Assim que existem pessoas boas, sabe, que tem bons, sabe, pensamentos, mas tem pessoas que têm pensamentos negativos e até pensamentos o quê? Malignos. Vocês sabiam disso? Tem pessoas às vezes, irmãos, que têm olhos ruins e muitas vezes nem sabem que tem. Tem pessoas, irmãos, que dizem uma palavra. Por isso que nossa vida precisa estar blindada por Deus. Porque tem pessoas, às vezes, irmãos, que lançam palavras fortes e a sua vida não está blindada. Aleluia! Isso acaba acontecendo na sua vida. Tem pessoas, às vezes, irmãos, principalmente pessoas que às vezes estão ali reformando a casa ou construindo a casa, e muitos deles falam assim: aquele ali não vai sair disso. É o que acontece. Vocês que têm carro, andam por aí, passa perto de muitas construções inacabadas. Não vai pensar que o dono daquele local não quer terminar. Ele até quer, mas não pode. Por causa, lançaram uma palavra. Uma vez, irmãos, um tempo bem atrás, que eu fiz uma das últimas visitas com a minha mãe, me chamaram para nós ir no edifício. Irmãos, o edifício parecia mais uma casa mal assombrada do que uma casa com expectativa de morar. Depois que lançou uma palavra de maldição sobre a vida daquele senhor, ele não conseguiu construir mais nada. E aí vai chovendo, vai deteriorando, vai ficando escuro, vai perdendo todos os valores que ele empregou naquele edifício. Porque eu falo edifício porque era um apartamento todo. E por causa do quê? De uma palavra. Se ele tivesse blindado por Deus, aquilo não teria acontecido na vida dele. É ou não é?
Quantas pessoas, irmãos, vivendo momentos difíceis da vida dele por causa da língua. Por isso nós temos que saber o que nós falamos, porque a nossa palavra, ela tem o quê? Poder. Por isso que você tem que saber o que você fala. Tem gente que fala na ira, no nervosismo, e vai ocasionar problemas para a vida toda. Quantas pessoas, irmãos, até esse tempo atrás, eu orei para uma mãe, até uma serva de Deus, ela, por causa tinha brigado com o marido, lançou uma palavra forte para ele. Então, que morra. Quer ir? Quer ir? Quer ir com seus amigos? Vai, então que morra para lá. Mas ela falou no quê? No nervoso, porque tinha brigado. E ele saiu, irmão, aconteceu um acidente gravíssimo de moto na rodovia, que ficou até em estado de coma por vários meses, que eu estive orando, depois Deus trouxe ele à volta à vida. Então nós temos que tomar cuidado, não ficou nervoso com alguém, ou ele fez alguma coisa que te machucou, ela fez alguma coisa que te machucou, vai dar uma voltinha, vai esclarecer a cabeça, você não vai dobrar o teu joelho, põe um louvor para escutar, vai escutar testemunho, espera essa sensação ruim dentro de você, que está corroendo dentro de você passar, depois você volta para casa, para que você não lance uma palavra que vai destruir a sua família, que vai destruir a sua felicidade, que vai destruir a sua saúde. As palavras têm muito poder, irmãos. Até o meu avô, que já não está mais vivo, meu avô tinha uma boca que só Deus. Eu até falar que a boca do meu avô era uma sepultura aberta. E ele vivia falando possível, você vai morrer de câncer. Eu tinha prazer de falar esta palavra. E a maioria da minha família não conhece. Eu sempre, principalmente o meu pai, que ele é muito duro de coração. Mas Deus já está fazendo a obra, né? Na vida dele agora. E quando meu pai caiu de uma altura muito grande, eu nem sei qual foi a altura que ele caiu, ele machucou a perna. E passou por várias cirurgias, acho que quase 19 cirurgias do câncer na perna. E o meu pai falou assim, sabe isso aqui, filho? Bateu bem assim a perna. Isso aqui é a boca do seu avô. E era verdade mesmo, meu avô, ele tinha prazer, que morreu de câncer. Ele tinha prazer. Então nós temos que dar com a nossa vida o quê? Blindada, com o sangue do Cordeiro na nossa vida. Que nenhum mal nos atinja. Vocês estão entendendo? É igual o Salmo 91, nenhuma praga atingirá na minha tenda. O que é a tenda? Nossa casa. Então, irmãos, é coisa séria aqui nesta noite. Hoje Deus está falando sobre a inveja. E se Ele fala, tenha certeza que tem alguém passando por isso. E você hoje não vai mais aceitar isso sobre a sua vida. Principalmente que você deixou Jesus entrar dentro do seu coração. Se alguém falar uma palavra, sabe, que você acha que isso não vem de Deus, já repreende automaticamente. Está repreendido em nome de Jesus. Na minha vida não tem lugar. Não pode assim, mas ele é minha sogra, ele é meu sogro, ele é meu primo, ele é minha prima, meu tio, minha tia, é minha irmã. E daí? Só porque é sangue do teu sangue, você vai aceitar coisas ruins? Até esse tempinho foi que a Cristina falou, que a mãe dela falou a palavra muito forte, não, Cristina? Minha irmã fala que a minha mãe tem trombose, nós vamos ter, eu estou arrependido, vamos ter Jesus, eu não aceito. Não podemos aceitar. Elas querem, elas falam que... Elas querem, tem pessoas que têm, sabe, desejo que você fique doente. Eu chamo a atenção delas direto. Então, olha o que Deus está falando para nós não podemos que essas coisas nos atinjam. E para não nos atingir, temos que usar a armadura certa. Nós precisamos usar a arma certa. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não prospera? Porque muitas vezes os seus amigos te travam você e você não percebe. Já era para você ser uma pessoa, não sabe, muito mais abençoada do que já é, e não é por causa das más palavras, que muitas vezes a gente deixa para depois. Depois eu oro, depois eu repreendo. Aí quando chegar em casa, quer dizer, então você vai deixar esse mal com você até você chegar em casa? Não, dependendo do lugar que você estiver, levanta as tuas mãos. Está repreendido, na minha vida não tem lugar, você tem que fechar todas as portas espirituais, para que ele não entre dentro de você. E a inveja, irmãos, ela é real, ela existe, querendo você crer ou não, querendo você acreditar ou não, ela existe. Se ela não existisse, irmão,
todos teriam vivendo uma vida feliz. É ou não é? De paz. Mas não é o que está acontecendo. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para a tua vida. Amém? E que vocês possam ser sábios no responder, né? Nossa, você comprou o carro? Não, eu sou só administrador desse carro. Se Deus te deu, você é o quê? O administrador, você que vai dirigir, você que vai dirigir ele, seja para onde, seja para passeio, seja para trabalho. Então, nossa, eu pensava que ia ser, então você só divide, você só cuida. E você só cuida. Você vai fechando as portas. Você vai fechando acessos. Para que ele não entre, para que ele não tenha legalidade na tua vida. Aleluia. Nem na sua vida e nem no meio da sua família. Começa a profetizar, irmãos. Quantas casas que eu com a minha mãe entrava, que dava até medo de entrar. Minha mãe lançou uma palavra profética. Tinha até um irmãozinho que a minha mãe falou assim para ele. Ele falou assim: irmão, olha tudo que você tem. Irmãos, a porta, irmão, do guarda-roupa não tinha a porta do guarda-roupa. Era uma coberta enroscada nos preguinhos que ele colocava em cima. A cama era escorada com um monte de tijolo baiano. A pia era assim, ó, uma parte do alto e outra lá embaixo. E não vou contar o resto, porque senão muitos vão, nossa, mas será? E a minha mãe falou assim para ele, falou assim: irmão, olha tudo que você tem. E minha mãe falou assim: olha bem. Aí ele começou a olhar assim, e falou assim: agora, coloca algo no teu coração, desprende desse lugar aqui. Mesmo a casa sendo daquele jeito, ele estava pegado com aquilo ali. Minha mãe falou: desprende, tira o teu coração deste lugar, porque não foi esse lugar que Deus quis dar para você. Quem quis dar isso para você, não foi Deus. E a minha mãe falou assim: olha, e não vai demorar dias, você vai me chamar para me consagrar a sua casa. Hoje, irmãos, dá orgulho de entrar na casa deste irmão. Tudo no seu devido lugar. Mas se você, tem pessoas às vezes, irmãos, que não quer sair dessa vidinha de todo dia a mesma coisa. Tem pessoa que se acostuma, sabe, vivendo uma vida de desgraça, uma vida de tristeza, de desespero, de angústia. Se liberta hoje. Aleluia. Se você não está sendo provado, é uma coisa. Não está sendo provado, é provado, né? Mas se você não estiver sendo provado e há coisas que o inimigo tem feito, não aceite isso na tua vida, não. Não aceite, não. Deus, ele faz tudo novo, irmãos. Todas as coisas novas. Até aquilo que se perdeu, Deus, ele devolve novamente. Aquilo que foi roubado, que foi tirado de você, o Senhor faz devolver. Ele tem esse poder. Então eu quero deixar essa palavra na tua vida. Se a partir de amanhã, ou até mesmo hoje, mas até a partir de amanhã, porque hoje é o primeiro dia da semana, é domingo, mas é o primeiro dia da semana. Se você escutar uma palavra que não condiz com a sua vida, que não é aquilo, a realidade que você está vivendo, você já vai repreender em nome de Jesus. Aleluia. Não aceite isso sobre a sua vida. Não, porque quem habita na sua vida é quem? O Espírito Santo de Deus. Se ele habita dentro de você, nós não podemos aceitar isso. Amém? Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Amém? E homens de Deus na Bíblia também passaram como Isaac. Isaac, ele plantou numa época muito complicada, e os filisteus tiveram inveja dele, que até precisou mudar de lugar por causa dos filisteus. Mas não tinha importância por onde é que Isaac fosse, a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Irmãos, vocês podem até lutar, tirar você do teu trabalho, pode até mandar você embora, até sem direito a nada, mas você tem colocado na tua mente, no teu coração, que por onde é que você for, e que Deus se direcionar, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Tem gente que às vezes, irmão, quando é mandado embora, se desespera, fica aflito. Não, você é a bênção. Através de você que as coisas começam a acontecer no lugar onde você está trabalhando. Vocês estão entendendo? Irmãos, olha, eu sei que, sabe Jacó e Esaú, que eram gêmeos, filho, né?
de Jacó, olha para você ver, mesmo errando, o pai dele lançou uma palavra de bênção para ele. Foi ou não foi? Ele lançou uma bênção sobre quem? Jacó. Ele tinha errado, a mãe dele fez ele com que mentisse, né? Mas ele lançou uma palavra de bênção sobre ele. E ele foi para Padã Arã, lá na casa do seu tio. Ele foi debaixo de uma promessa. Eu não sei qual foi o motivo que ele não chegou com os bens até Padã Arã, depois que ele gostou, de Raquel. Mas ele trabalhou por 7 anos. E quando ele saiu da terra, do mesmo que era sogro, mas também era tio dele, ele saiu próspero. Não vai pensar, se hoje a porta se fechar na tua vida, você não vai sair de lá miserável. Quantas pessoas, às vezes, você é mandado embora e o patrão lança maldição na tua vida. Quer sair? Vai, mas nada na tua vida vai dar certo. Está repreendido, em nome de Jesus. Onde você for, se você estiver sobre a bênção de Deus, a bênção de Deus irá te acompanhar. Aleluia! Vocês têm que entender aonde você for, onde você pisar a planta dos vossos pés, tem o Senhor te dado. Você precisa se sentir que você é abençoado. Onde quer que você for. Era isso que acontecia com Jacó, que tudo que ele tocava, o que acontecia? Florescia. O que é florescer? Prosperava, dava certo, acontecia, o de melhor, é claro. Vocês estão entendendo o que Deus está mandando dizer para você? Então não aceita inveja, vamos ficar de pé, já passou 1 minutinho, amém? Glórias a Deus. Deus te trouxe você aqui nesta noite, para que você não aceite mais sobre a sua vida, amém? Hoje você vai determinar, você vai profetizar sobre a tua vida. Aleluia, levanta as tuas mãos comigo, levanta as tuas mãos comigo com muita fé. Diga assim, em nome de Jesus, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado, preparado para mim, e todos aqueles que se levantarem contra a minha vida, Senhor, me dê autoridade para repreender que na minha vida a inveja não tem lugar. Meu Deus querido, assim como o Senhor me trouxe em paz, me leva em paz para o meu lar, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. E a igreja do Cordeiro diz amém. Bate palma bem forte por Jesus. Deus te abençoe. Vocês que estiveram comigo até esse presente momento, amém? Somente Deus pode te abençoar, amém? Que vocês ficaram aqui comigo até agora, amém? Deus te abençoe. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.